Ela já ouviu muitos elogios. Já foi chamada de linda, de incrível, de irresistível. Já recebeu flores, mensagens longas, jantares planejados. Já teve homens ajoelhados aos seus pés e outros tentando parecer indiferentes enquanto morriam por dentro. Ela já viu de tudo. E por isso, a maioria não impressiona mais. A maioria fala demais, toca de menos e erra no ponto mais crítico de todos. Tentar conquistá-la com palavras vazias. Palavras que soam como ensaio, que carregam intenção demais e verdade de menos. Mas então, você aparece e diz duas palavras. Só duas. E tudo dentro dela muda. Não porque você gritou, mas porque você disse o que nenhum outro teve coragem de dizer. Daquele jeito, com aquela calma, com aquela firmeza, com aquela ausência total de carência. Essas duas palavras não estão em livros de sedução, nem em vídeos virais, nem em fóruns de conselhos baratos. Elas nascem de um lugar mais profundo, um lugar que só um homem de verdade acessa, porque não são palavras mágicas, são palavras com raiz, palavras que não foram criadas para impressionar, mas para revelar quem você é. E é por isso que funcionam, porque o que você diz mais sobre você do que sobre ela. E isso vicia. Quando você fala, ela percebe que há peso nas suas frases. Não aquele peso cansado de quem tenta ser profundo, mas o peso firme de quem viveu o que diz, de quem já perdeu, já se calou, já sofreu calado, e agora carrega cada palavra como se fosse uma pedra polida pelo tempo. E quando essas duas palavras saem da sua boca, ela não sabe explicar por quê, mas o corpo inteiro dela responde. É como se algo se ativasse, algo instintivo, primitivo, incontrolável. Ela te deseja, ali, naquele momento, porque sente que está diante de alguém raro. Você não precisa estar bonito, nem com a roupa certa, nem com o cenário perfeito. Você só precisa estar inteiro, presente, sincero. Porque é isso que ativa o desejo feminino no nível mais profundo. A percepção de que você não está tentando ser alguém. Você já é. E isso transborda em tudo o que você diz. Especialmente nessas duas palavras. Mas o mais poderoso não é o que você diz. É o que você sustenta depois. Porque qualquer um pode repetir frases fortes. Mas poucos sabem sustentar o silêncio que vem depois delas. Poucos sabem olhar nos olhos dela sem buscar resposta. Sem pedir validação. Sem ceder à ansiedade. E você sabe. E por isso quando diz, ela não escuta com os ouvidos. Ela escuta com o corpo, com a pele, com o desejo. Ela já ouviu propostas, já ouviu promessas, já ouviu poesia, mas nunca ouviu isso. Nunca ouviu alguém dizer aquilo com tanta clareza e tão pouca expectativa. Você não está tentando conquistá-la, está apenas sendo transparente, está apenas marcando território, não com posse, mas com presença. E essa diferença muda tudo. Ela começa a olhar para você diferente, a te escanear com os olhos, a buscar falhas, contradições, mentiras, mas não encontra, porque o que você disse foi tão simples e tão verdadeiro que não deixa espaço para dúvidas. E a dúvida, que sempre protegeu ela dos homens, agora se vira contra ela, porque a dúvida agora é: como é que um homem assim ainda existe? E a resposta está no que você se tornou, nas escolhas que fez quando ninguém estava olhando, nas noites em que ficou sozinho e decidiu não se anestesiar, nos dias em que poderia ter se calado, mas falou, e nos dias em que poderia ter gritado, mas respirou. Aquelas duas palavras não são técnicas, são cicatrizes transformadas em clareza. São você, e ela sente isso. Sente porque o corpo da mulher não mente. Ele responde a verdades que a mente ainda tenta negar. E o corpo dela respondeu. Um leve arrepio, um silêncio súbito, um olhar mais fixo, algo nela que vacila por dentro, mesmo que por fora tente disfarçar. E ali, naquele exato momento, você não precisa fazer mais nada. Você já venceu. Não porque ela caiu, mas porque ela se rendeu. Ela se rendeu à ideia de que talvez, só talvez, exista um tipo de homem que não joga, que não implora, que não se adapta. Um tipo de homem que apenas diz o que tem que ser dito. E então espera, sem medo, sem pressa, sem vaidade. E o que ela sente é impossível de ignorar. Mas aqui está o ponto que quase nenhum homem entende. Não são as palavras que criam o impacto. É o estado interno de quem as diz. É o silêncio emocional por trás da frase.
É a ausência de intenção manipulativa. É a serenidade de quem não precisa da reação dela para validar a própria fala. Você não diz esperando efeito. Você diz porque aquilo é quem você é. E isso, para ela, é como encontrar oxigênio num mundo onde todos estão ofegantes. E o mais curioso, ela não sabe se está pronta. Ela não sabe se quer entrar nisso agora. Mas já está dentro, porque o que foi dito não foi superficial. Foi como um código que desbloqueia uma porta que ela nem sabia que estava trancada. E agora, mesmo se tentar resistir, algo nela já quer saber mais. Já quer ouvir de novo. Já quer provar que não foi sorte, que não foi acaso, que você realmente é tudo o que aquelas duas palavras sugerem. Mas você não repete, você não insiste, você não explica, você apenas mantém a energia, a clareza, a postura. E isso a enlouquece, porque o que vicia não é o que você disse, é o que você provoca, é o que você representa, é o que você revela sobre ela. Quando apenas é você mesmo, ela passa a te observar com mais atenção, como quem tenta decifrar um enigma. Não porque você seja misterioso de propósito, mas porque ela não está acostumada com homens que dizem algo verdadeiro e depois simplesmente sustentam o silêncio. Ela observa os seus gestos, o jeito como você respira, como você olha, como se mexe, e cada movimento seu começa a parecer carregado de significado, porque de repente, tudo em você parece coerente com aquilo que você disse. E isso, para ela, é quase inacreditável. Ela escuta homens o tempo todo, homens que prometem mundos, que juram exclusividade, que dizem o que acham que ela quer ouvir. Mas você não faz isso. Você não adivinha o que ela quer. Você não joga para agradar. Você apenas existe, pleno, firme. E isso a obriga a sair da superfície, a prestar atenção, a sentir. E quando ela sente, ela cai. Não por carência, não por encantamento fácil, mas por rendição. Porque as suas duas palavras, aquelas que você disse quase como quem fala com o próprio espelho, tinham a força de uma decisão, de uma certeza. Elas não pediam permissão. Elas não imploravam espaço. Elas apenas diziam: estou aqui, e é assim que eu sou. E isso é muito mais difícil de resistir do que qualquer declaração de amor. Mas o que mais aprende não é só o que você disse. É o contraste entre o que ela sente com você e o que viveu com os outros. Com os outros, ela precisava se adaptar, jogar, medir. Com você, ela só precisa ouvir. E já sabe que está diante de algo diferente. Porque você não pede, você propõe, não exige, posiciona-se, não atua, transparece. E quando ela se dá conta de que está envolvida, começa a resistir. É natural. A mente dela entra em conflito com o corpo. O coração quer. A lógica diz para ir devagar. Mas algo dentro dela já foi tocado. E não há volta. Porque a imagem que ela criou de você já não é só imagem. É sensação. É memória emocional. É vício. Ela tenta te testar. Tenta demorar para responder. Tenta parecer ocupada. Tenta te ignorar. Mas você não reage. Você não entra no ciclo. Você não dança a música que ela costumava tocar para todos os outros. Porque você já superou essa fase. Você já perdeu demais para ainda entrar em disputa com o ego de alguém. Você já sofreu o suficiente para saber que nada vale a sua paz. E essa tranquilidade é um veneno doce para ela. Porque quanto mais você se mantém, mais ela derrete. Mais ela quer saber quem é você por trás daquele olhar calmo. Mais ela se pergunta de onde vem essa força que não precisa ser imposta. E a resposta está nas suas escolhas. Nas noites em que você decidiu não responder o impulso. Nos dias em que você suportou o silêncio sem buscar distração. Nas vezes em que você ficou em pé, mesmo quando tudo dentro gritava para se ajoelhar. Ela sente isso. Ela não sabe descrever, mas sente. E começa a confiar. Não porque você prometeu segurança, mas porque você transmite. Você respira estabilidade. E mulheres se apaixonam por isso. Pela sensação de que podem descansar, que podem ser, que não precisam carregar o mundo sozinhas. E aqui está o detalhe que transforma desejo em vício. Ela começa a te admirar. E quando a admiração nasce, o corpo dela começa a responder de um jeito diferente. Ela não quer só sua presença. Ela quer sua aprovação. Ela quer saber que você a vê, que você a escolheu, que você não está ali apenas por acaso, mas porque reconheceu algo nela que você respeita. E esse desejo de ser reconhecida por um homem assim
É o que a faz querer você agora, não amanhã, não depois de pensar, não quando estiver pronta. Agora, porque você não é o homem que ela imaginou. Você é o homem que ela não sabia que precisava. E agora que te encontrou, não quer mais adiar. Porque adiar é perder. E perder você seria se punir. Seria voltar para um mundo raso depois de ter mergulhado na profundidade. Mas você não se apressa. Você não cobra. Você não força. E isso a enlouquece. Porque o desejo dela cresce na ausência do seu desespero, na calma do seu olhar, na lentidão do seu toque, no peso das suas palavras. E principalmente, naquilo que você ainda não disse. Porque o que já foi dito bastou. E o que não foi dito, ela quer descobrir. Ela começa a antecipar o que você vai dizer. Fica atenta aos seus silêncios. Começa a se preparar emocionalmente para os encontros. Se arruma com mais cuidado. Pensa mais antes de escrever. Lê e relê a própria mensagem antes de te enviar. Não porque esteja insegura, mas porque sabe que qualquer palavra dita diante de você não vai simplesmente passar. Vai ser sentida, vai ser notada. E isso muda a forma como ela se posiciona, muda a forma como ela pensa. Você não pediu isso, mas despertou. Despertou nela o desejo de estar à altura, não de uma imagem, mas de uma presença. Porque sua presença é exigente sem cobrar. Sua presença empurra sem empurrar. E isso transforma a mulher. Porque você não sugere com palavras. Você impõe com postura. E toda mulher percebe quando está diante de um homem que não está ali para ser gostado. Está ali para ser verdadeiro. E isso impõe respeito. Imediato. Silencioso. Quente. As duas palavras que você disse continuam reverberando. Já se tornaram parte da trilha sonora dela. Ela as repete mentalmente quando está sozinha, quando está te esperando, quando se deita, quando acorda. Porque aquelas palavras carregam não só uma mensagem, carregam um convite. E esse convite a tirou da zona de conforto emocional. Abriu uma porta dentro dela que ela nem sabia que podia ser aberta. Mas ela resiste. Parte dela tenta racionalizar. Ele deve ser como os outros. Ele só está dizendo o que acha que funciona. Talvez ele nem sinta o que eu senti. E ainda assim, ela volta. Porque você não está dizendo para convencer. Está dizendo para deixar claro. E o que é claro não precisa ser gritado. Você mostra que sabe o que quer e sabe o que não quer. Você olha com calma, mas com firmeza. Fala pouco, mas quando fala, move coisas. Você não implora por espaço. Você existe, e o espaço ao seu redor se organiza. E essa energia arrasta. Porque a mulher, por mais forte que seja, quer se entregar. Mas só se entrega a quem não precisa dela para existir. Ela tenta entender o que fez você se tornar assim. Tenta descobrir de onde veio esse controle, essa clareza, esse jeito de falar como quem está seguro, mas não arrogante. Você não se gaba. Você não se explica. Você não oferece justificativas. E isso destrói qualquer resistência. Ela começa a ver você como um espelho. Um espelho que revela o que ela tem de melhor. E também o que ainda precisa crescer. Porque estar ao seu lado exige presença, exige maturidade, exige entrega sem joguinhos. E por mais que ela hesite, ela quer isso. Ela precisa disso. Porque está cansada de homens que a colocam no centro do universo apenas para depois exigir que ela segure o peso da instabilidade deles. Você não faz isso. Você tem o seu centro. E é tão sólido, tão denso, tão calmo, que atrai tudo em volta. A sua energia não seduz. Ela estabiliza. E mulheres que viveram caos emocional a vida inteira se viciam nessa paz. Elas tentam disfarçar, mas estão buscando exatamente isso. Alguém que as olhe sem precisar delas para se sentir homem. Ela começa a se abrir. Conta coisas que nunca contou. Confessa erros, medos, vergonhas. E quando espera que você julgue, você apenas ouve. E isso para ela vale mais do que qualquer poema. Porque o seu silêncio diante da vulnerabilidade dela grita: aqui você pode ser quem é. Eu não vou usar isso contra você. E ela sente isso. E ela se rende mais uma vez. Mas a sua força não está apenas no acolhimento. Está no limite. Porque você sabe a hora de dizer basta. De recuar. De não aceitar menos do que merece. E quando ela testa, você não grita. Você apenas muda o olhar. E esse olhar diz tudo. Diz que você não vai ficar onde não há reciprocidade.
E isso não a afasta. Isso aprende mais, porque a mulher de verdade quer limite. Quer alguém que a deseje, sim, mas que não se dobre. Alguém que se importe, sim, mas que não se anule. Alguém que esteja disposto a caminhar junto, mas nunca rastejando. E você é isso. E isso não é comum. Você percebe que ela está mais entregue, mais suave, mais inteira, porque o desejo dela cresceu não por carência, mas por reverência. Ela sente admiração. E é aí que você entende. Tudo começou com aquelas duas palavras. Aquelas duas palavras que você disse com calma, com verdade, com presença. Duas palavras que diziam tudo sem parecer forçadas, que revelavam tudo sem tentar impressionar. E agora ela quer você, não pelo que você promete, mas pelo que você já é. Ela quer você agora, porque não sabe quando vai encontrar de novo essa combinação rara de clareza e ternura, de firmeza e silêncio, de desejo e direção. E esse tipo de vontade não espera. Ela não resiste mais. O que era dúvida virou certeza. O que era curiosidade virou sede. O que era controle virou entrega. E tudo isso por causa de algo simples, quase invisível. Algo que escapou sem esforço dos seus lábios. Aquilo que você disse, aquela frase curta, não apenas despertou o interesse dela. Rasgou uma camada inteira de autodefesa. Porque as mulheres mais fortes são quase sempre as mais cansadas. E o cansaço delas não vem do mundo. Vem de carregar homens frágeis demais para sustentar o próprio nome. Mas você é diferente. Você entrou em silêncio e ficou. Você não tentou impressionar, e por isso impressionou. Você não correu atrás, e por isso ela veio. Porque a alma feminina, quando madura, não quer correria, quer estabilidade. Quer um homem que pareça uma montanha no meio de uma tempestade. E você é isso. Não porque disse que é, mas porque tudo em você confirma. Ela quer você agora porque algo nela entendeu que o tempo com você não seria gasto. Seria vivido, sentido, expandido. Ela quer você agora porque mesmo sem saber o que virá depois, o que você transmite já vale o risco. E isso é raro. Isso é poderoso. Isso cria dependência emocional. Não uma dependência fraca, mas uma atração inevitável, magnética, silenciosa. O tipo de vínculo que não nasce de promessas, mas de presença. E essa presença foi revelada naquelas duas palavras. Elas pareciam simples, mas diziam muito. Talvez você tenha dito, eu escolho, ou já basta, ou chega disso. Não importa. O que importa é que você falou com a firmeza de quem não precisa de plateia, com a serenidade de quem já chorou em silêncio e sobreviveu, com a clareza de quem não negocia mais com o próprio valor. E essa clareza mexe com tudo dentro dela, porque agora ela não sabe mais se está te desejando ou te admirando. E talvez sejam as duas coisas. Talvez o que você provocou foi uma inversão completa da lógica, porque com os outros, ela desejava para depois decidir se valia a pena. Com você, ela já sabe que vale a pena, e por isso deseja. Ela tenta entender onde você aprendeu a ser assim. Quem te ensinou a falar com esse tom que não sobe, mas comanda? Quem te ensinou a ter esse olhar que não invade, mas penetra? Quem te ensinou a usar palavras como se cada uma carregasse um contrato de valor inegociável? Mas a verdade é que ninguém te ensinou. Você se formou sozinho, se forjou no silêncio, se lapidou na solidão, e agora transborda. E o que transborda atrai, não com pressa, não com euforia, mas com gravidade, com aquela força que faz com que tudo ao redor se incline na direção certa. Ela sente isso, ela se inclina, mesmo quando tenta manter a pose, mesmo quando sorri como quem não liga. Por dentro, algo nela já está te pedindo para ficar, para não sumir, para não ser só mais uma experiência. Mas você não garante presença, você oferece clareza. E isso muda tudo, porque agora ela sabe, estar com você não é um direito, é uma responsabilidade, é um privilégio, é uma decisão que precisa ser tomada com o corpo inteiro, sem metades, sem desculpas, sem estratégias. Você já deixou claro, sem precisar repetir. Você não vai ficar onde não é bem-vindo. Você não vai lutar por espaço em um coração indeciso. Você não vai competir com ruídos, fantasmas, inseguranças que não são suas. Você vai estar, vai ser, vai construir, mas só com quem sabe o que quer. E esse posicionamento, esse limite, esse nível de consciência é mais afrodisíaco do que qualquer toque.
Porque o toque de um homem que se conhece é diferente. Ele não pede, ele revela. Ele não invade, ele convida. Ele não quer provar nada. Ele quer partilhar. E partilhar, no mundo de hoje, é raridade. Ela sente isso. Ela já não busca em você o que buscava em outros. Porque com você, não é sobre suprir um vazio. É sobre celebrar uma presença. É sobre se permitir mergulhar em algo que não precisa ser consertado, apenas explorado. Ela quer explorar. Quer descobrir até onde vai essa sua calma. Até onde vai essa sua firmeza. Até onde vai essa sua ausência de desespero. E quanto mais ela pensa, mais quer. Porque agora o corpo dela já se adaptou à sua ausência de carência. Já se viciou na sua pausa. Já se reorganizou ao redor da sua firmeza. E isso é o tipo de conexão que não se cria, se reconhece. E quando é reconhecida, não tem como negar. Ela te quer agora porque você não pediu isso. Porque você não tentou forçar. Porque você disse 2 palavras que mudaram tudo. 2 palavras que, ditas com verdade, ativaram nela o desejo mais puro e mais forte que uma mulher pode sentir. O de se entregar, sem medo, a um homem que não vai fugir depois de recebê-la. E agora ela sabe. Sabe que algo mudou. Sabe que cruzou um limite interno do qual não consegue mais voltar. E o mais desconcertante, tudo começou com 2 palavras. 2 palavras que não vieram com promessas. Que não vieram com táticas de conquista. Que não vieram com aquele brilho ensaiado no olhar. Vieram cruas. Vieram reais. Vieram firmes. E por isso, ficaram. Você talvez nem tenha se dado conta na hora. Talvez tenha dito com a calma de quem não precisa de plateia. Com a segurança de quem já está inteiro antes mesmo de alguém chegar. Mas o efeito foi imediato. Porque verdade sempre encontra eco. Sempre encontra um corpo que reconhece. Sempre encontra uma alma que precisa. E nela, essas 2 palavras encontraram solo fértil. Encontraram a parte mais íntima, mais escondida, mais faminta de verdade. Ela te quer agora. Porque não consegue mais te encaixar no padrão. Porque você não obedece às regras que ela aprendeu a usar para se proteger. Porque você não reage quando ela espera reação. E reage quando ela acha que você não vai notar. Você é imprevisível, não por estratégia, mas por estar presente demais para repetir fórmulas. Você não faz sentido para a lógica dela, mas faz todo sentido para o corpo dela, para o coração, para aquela parte que não sabe mentir. E quanto mais ela tenta entender, mais se envolve, porque você não é um enigma a ser decifrado. Você é um universo a ser descoberto, um território emocional novo, onde tudo parece mais calmo, mais denso, mais verdadeiro, onde ela pode ser quem é, e ainda assim ser desejada, onde não precisa esconder suas forças, mas também não precisa disfarçar suas fragilidades. E tudo isso por quê? Porque você foi capaz de dizer o que a maioria evita, de sustentar o que a maioria abandona, de permanecer quando o jogo exigia fuga. Você não se dobrou. E isso selou o desejo. Não o desejo do corpo apenas, mas o desejo da presença. O desejo de estar, de permanecer, de construir. Você não pediu isso. Você não buscou isso. Você apenas foi. Foi o homem que ela não achava que ainda existia. O homem que diz pouco, mas sente muito. Que fala com o peso de quem viveu. Que toca sem invadir. Que impõe sem gritar. Que lidera sem controlar. E esse tipo de homem, ela não quer perder. Ela te quer agora porque percebeu que esperar pode significar te ver ir embora. E perder você não seria apenas perder um homem. Seria perder a chance de viver uma experiência emocional que redefine o que ela acredita sobre homens. Seria perder a oportunidade de ver até onde ela mesma pode ir, ao lado de alguém que não diminui, mas amplia, não invade, mas convida, não salva, mas sustenta. E agora que você já plantou isso nela, você pode simplesmente continuar o que sempre fez. Caminhar, sem pressa, sem carência, sem desespero. Porque o homem que consegue provocar esse tipo de desejo com 2 palavras, não precisa correr atrás. Ele apenas continua sendo. E o mundo se ajusta ao redor dele.